Olá, vamos dar início a mais uma aula de exercício. Hoje vamos falar sobre circuito elétrico, sobre corrente elétrica. Em física a gente tem normalmente um circuito no qual está ligado uma pilha ou uma bateria. E dessa pilha ou dessa bateria, de uma extremidade sai uma quantidade de carga elétrica e na outra extremidade chega a mesma quantidade de carga elétrica. Vamos supor que eu pegue essa pilha e ligue num circuito. E nessa extremidade vai sair 3 A. A corrente vai dar uma volta inteira no circuito e chegar na outra extremidade também com 3 A. O que muda é que a carga sai com uma quantidade de energia e volta para outra extremidade com menos energia, mas é a mesma quantidade. O que ajuda a entender melhor, assimilar melhor, é a gente pensar os fios, a fiação, como se fosse canos e a corrente elétrica como se fosse água. E nesse cano não tem vazamento. Se está entrando no circuito de cano 10 litros de água, esses 10 litros vai dar a volta em todo o circuito e voltar para outra extremidade também com 10 litros de água. A quantidade de litros de água, a quantidade de água não muda. Tudo bem? E no exercício de agora, a gente vai ter 3 lâmpadas idênticas, as 3 ligadas em paralelo. O que a gente tem que saber disso? Toda vez que tem lâmpadas idênticas, elas estão ligadas em paralelo, a corrente elétrica vai se dividir igualmente. Esse exercício é um pouco mais teórico, então não tem muita conta. A gente só tem que raciocinar o que vai acontecer com a corrente elétrica, certo? E lembrando, como eu tenho lâmpadas idênticas, a corrente vai se dividir igualmente em todas as lâmpadas que estão no circuito. Sabendo disso, vamos responder a questão 74 do ano de 2016. 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. Olha aqui ao lado. A bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E rotulou essas correntes como IA, IB, IC, ID e E, respectivamente. Pergunta-se: o técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são... Então tem 5 pontos nesse circuito, ele quer saber onde que essas correntes são iguais. Então vamos começar do ponto A. Vamos supor que a corrente elétrica vai sair desse tracejado maior. Esse tracejado maior e menor representa uma pilha ou uma bateria, ou até mesmo uma tomada. Então vamos supor que no ponto A vai passar o total da corrente elétrica, ou seja, 100% da corrente elétrica. Nesse exercício eu vou trabalhar com porcentagem, para ficar um pouco mais fácil, já que a gente não tem valores para a gente calcular. Então no ponto A eu vou ter 100% da corrente elétrica. E eu sei, quando eu tenho resistores iguais ou lâmpadas iguais, a corrente vai se dividir igualmente. Então como eu tenho 3 opções de lâmpadas, a corrente vai se dividir de 3 formas iguais. Ou seja, 100 dividido por 3 é 33,33333, mas vamos arredondar para 33%. Então em cada lâmpada, na lâmpada L1, L2 e L3, está passando 33% da corrente elétrica. Depois, todas essas correntes se juntam novamente para passar em E. Então no ponto E eu tenho 100% da corrente elétrica. Repare o seguinte, de A para B a gente tem um desvio da trajetória. Então no primeiro desvio vai passar 33% da corrente elétrica. Então vai chegar em B 66% da corrente elétrica. E depois esse 66% vai se dividir em 2 vezes. 33% para a lâmpada 1 e 33% para a lâmpada 2. Tudo bem? Com base nisso, o que a gente pode concluir? Que a corrente em A é igual à corrente em E. Porque a corrente em A tem 100%. E a corrente em E também tem 100% da corrente elétrica. O que mais que eu posso concluir? Que a corrente em C é igual à corrente em D. Por quê? Tanto em C como em D eu tenho 33% da corrente elétrica. Só isso? Só isso. Exercício simples. Estude aí. Eu te vejo na próxima aula. Tchau!